bom dia, 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 Brasil e o mundo. Voltando aqui no canal hoje com mais um estudo da palavra bíblica para nós aprendermos lições valiosas para a nossa vida, não só para a nossa vida física, mas para a nossa vida eterna, que é o que Jesus Cristo nos ensina. Sabe, pessoal, a palavra bíblica, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Lá antigamente, todas as pessoas que passaram por esse mundo, pessoas que estiveram entre nós, todo tipo de gente, eles tinham uma vida de várias formas diferentes com a vida que Jesus deseja que nós tenhamos aqui na Terra. Inclusive, muito, mas muito tempo antes da vinda de Jesus Cristo, homens, eles tinham uma vida com muitas mulheres. E depois que Jesus Cristo esteve na Terra, depois que Moisés recebeu ordens de Deus, as coisas mudaram, sabe? Deus, ele colocou ordem nas coisas para que nós tenhamos uma vida perfeita. A palavra de Deus, ela garante, inclusive, nos prova, inclusive, que José, marido de Maria, foi muito mais feliz vivendo só com Maria do que Salomão, que teve muitas mulheres. Então, a palavra, ela não mente, gente. A palavra, ela não mente. A palavra, ela é verdadeira. A palavra, ela é eficaz. Então, existem ensinamentos para todo o tipo de coisas na vida. E quando Deus veio colocar ordem, diretrizes, mandamentos, foi para que nós tivéssemos uma vida melhor, sem dúvida nenhuma. E Deus, ele tem suas razões, e ele está nos provando isso diariamente. Então, se você já é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, já ativa o sininho de notificações, já comenta aqui no vídeo o que você acha, o que você espera das aulas, né? Quais as reflexões que você desejaria escutar a respeito da palavra de Deus, o que você busca compreender a respeito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. Ela nos ensina como nós devemos viver. E não só isso, ela nos ensina a desenvolver a sabedoria. Além da inteligência intelectual, ela abre os nossos olhos espirituais. Nós nos tornamos pessoas com discernimento diferente de uma pessoa inteligente, com QI elevado. Nós temos um entendimento superior, um entendimento avançado. Nós temos um entendimento espiritual. E só quem vive na pele os mandamentos, a palavra, pode viver isso. Então, por que não se permitir viver novas experiências, né? Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 20. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Hoje nós vamos falar a respeito dos trabalhadores de uma plantação de uva. Olha só que interessante. Jesus Cristo disse: o reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles um salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia de trabalho. Imagina, a gente não pode se basear nos dias de hoje, né? Inclusive no tempo do cruzeiro, o cruzeiro valia muito mais do que o real. Mas, naquela época, talvez uma moeda de prata por dia tinha um valor significativo. E aí então ele continua e mandou que fossem trabalhar na sua plantação de uvas. Às 9 horas o patrão saiu outra vez, foi para a praça do mercado e viu ali alguns homens que estavam fazendo nada. Então ele disse, o patrão: vão vocês também lá trabalhar na minha plantação de uvas.
e eu pagarei o que for justo. E eu pagarei o que for justo, ele respondeu. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou para a praça. Viu outros homens ainda que estavam ali e perguntou: por que é que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? E por que ninguém nos contratou? Respondeu os homens. Estamos aqui sem fazer nada porque estamos sem trabalho. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas. No final do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos que foram contratados primeiro. Olha só, ele pediu para que o administrador da plantação de uva chamassem todos os trabalhadores e começasse a fazer o pagamento pelos últimos que foram contratados até terminar o pagamento para com os primeiros que foram contratados. Aí então ele continuou: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Então, os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, afinal, eles tinham trabalhado mais. Mais tempo, no caso. Eles tinham trabalhado mais tempo, certo? Preste bastante atenção nesse ensinamento. Eles tinham trabalhado mais tempo. Então, porque eles tinham trabalhado mais tempo, eles acharam que iriam receber mais. Porém, eles receberam 1 moeda de prata cada um. Pagaram o dinheiro e começaram a resmungar com o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalham somente 1 hora, mas nós aguentamos aqui o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento dele foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Concordou, não é? Então pegue o seu pagamento e vá para casa, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com meu próprio dinheiro? Respondeu o patrão. Ou você está com inveja dele somente porque eu fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O que nós podemos aprender nessa lição, gente? Uma lição valiosíssima, valiosíssima. Nós podemos fazer várias analogias, nós podemos ter vários entendimentos, sabe? Eu, enquanto cristã, fiel no caminho cristão, de apresentar a palavra para outras pessoas, eu relaciono essa parábola com Deus, com o nosso amado Deus, sabe? Deus é o patrão. Nós que estamos aqui a serviço de Deus somos os trabalhadores de Deus. A plantação de uva são as cidades, os estados, os países desse mundão todo que pertence ao patrão. E as uvas somos nós.
somos as pessoas que nós precisamos trazer para Deus, sabe? Um parreiral de uva, quando você vê um parreiral de uva, como que funciona um parreiral de uva? Os trabalhadores, eles estão lá podando, eles podam para quê? Para que nasçam mais frutos. Assim somos nós, enquanto pregadores da palavra de Deus. Nós precisamos podar os corações humanos de todas as cidades, de todos os países, de todo mundo, para que mais frutos nasçam, para que mais cristãos nasçam, para que mais pessoas apaixonadas por Jesus nasçam, para que mais pessoas conheçam a verdade, conheçam a respeito da fé de Jesus Cristo, saibam e entendam quais são os desejos verdadeiros de Jesus Cristo. E o que nós podemos relacionar aqui com esses funcionários a respeito do patrão, sabe? Talvez existam pessoas que se sintam injustiçadas porque já estão na caminhada cristã de evangelizar pessoas há muito tempo. E aí chega Deus e contratam outras pessoas e como patrão, sabe? E esses trabalhadores, eles se sentem injustiçados, sabe? Porque Deus resolve ser bom para esses novos trabalhadores, ser misericordioso, sabe? No momento que o patrão, ele está pagando por 1 hora de trabalho, pelo mesmo tempo que uma pessoa trabalhou o dia todo, ele está sendo misericordioso. Mas pode ter também relação, gente, com o que o patrão enxerga, porque se você for parar para pensar e relacionar isso com uma empresa, sabe? Existem empresas, se nós formos fazer uma analogia científica, né, que tem a lógica, numa empresa, um trabalhador que entrega um resultado diferente, que entrega um resultado na empresa que um trabalhador que está há mais tempo não entrega, ele é melhor remunerado, ele é melhor visto pelo patrão. Então, da mesma forma Deus faz, da mesma forma nós temos um entendimento de que nós não temos que reclamar do que Deus nos entrega, sabe? Nós temos que apenas agradecer e se colocar no lugar de agradecer. Deus, enquanto patrão, ele não une cristãos que estão seguindo a palavra de Deus para a destruição. Deus, enquanto patrão, ele une cristãos para propósito divino, para alcançar vidas, para evangelizar pessoas. Deus, ele sempre trabalha unindo pessoas para um propósito dele, para o reino dele, e não para destruir pessoas, não para destruição. Isso é um discernimento, gente, que pessoas que estão em evolução espiritual devem ter, de que Deus jamais vai unir pessoas para a destruição. A união de Deus de pessoas que estão seguindo princípios, de que estão seguindo mandamentos, era para a construção do reino, é para evangelizar pessoas, é para trazer a verdadeira palavra do reino para as pessoas. Então, essa analogia da plantação de uvas, eu comparo com Deus. Deus é o nosso patrão. Deus é quem contrata, Deus é quem demite, Deus é quem paga mais, Deus é quem paga menos. Lá no ano de 2021, eu entreguei a minha vida a Deus. Eu disse, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Sabe o que é isso, gente? É uma demonstração de amor e confiança suprema a Deus. É uma demonstração de amor surreal a Deus.
Porque no momento que nós falamos isso para Deus, Senhor, faça o que o Senhor quiser com a minha vida, é um ato de coragem, é um ato de muita coragem, porque Deus é Deus, Deus pode fazer o que quiser com a sua vida, sabe? Aí eu te pergunto, você tem essa coragem? Você tem essa coragem de dizer isso a Deus hoje? Você teria essa coragem de dizer isso a Deus? Deus, faça o que o Senhor quiser com a minha vida. A minha vida é sua. O Senhor tem o direito de fazer o que o Senhor quiser. E no momento que nós somos cristãos e nós entregamos a nossa vida a Deus, acredite, é Ele quem nos direciona, é Ele quem toma conta de tudo, é Ele que vem, pega a bagunça da sua vida e coloca lá no cantinho, faz mais bagunça ainda, destrói com tudo, aí sim Ele começa a construir, gente. Aí sim, se você é uma sementinha, pode ter certeza que a raiz, ela primeiro cresce para baixo, para depois nascerem as folhas, sabe? Assim, nós podemos fazer essa analogia com a plantação de uvas, sabe? O parreiral de uvas, ele precisa ser podado pelos trabalhadores para então, assim, nascer as uvas. Nós estamos vivendo num mundo que existem bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. E vocês têm noção da quantidade de gente que ainda não conhece a verdade? Vocês têm noção da quantidade de gente? Tem muita gente, mas muita gente para ser alcançada. Então, nós jamais devemos temer isso, sabe? De que nós seremos rejeitados por Deus. Bem pelo contrário, nós devemos trabalhar em união para conquistar mais pessoas ainda para o reino. Então, essa passagem eu comparo com Deus, com o nosso amado Senhor, porque Ele é o patrão, certo? Então continua, lá no versículo 17, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular, enquanto caminhavam, e ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, aonde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos judeus. Eles vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Aqui mais uma vez Jesus Cristo está nos lembrando da promessa que Deus fez a ele de reinar para todos sempre no meio de todos nós. E ele está aqui há mais de 2000 anos sendo glorificado, adorado e amado por bilhões de pessoas. Mas ainda assim existem mais uma quantidade enorme de bilhões de pessoas que precisam conhecer a verdade. E é nosso trabalho, enquanto cristãos, apresentarmos a palavra verdadeira de Deus para todas essas pessoas, sabe? É nosso dever, enquanto servos de Deus, estarmos dispostos, sabe? A nos unirmos em igreja, para que a palavra de Deus seja alcançada para mais de inúmeros países. É uma verdade? É ou não é verdade? Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. Aí Jesus perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: prometa, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Uma mulher chegou até Jesus, pedindo para que Jesus honrasse os seus filhos, para que os seus filhos sentassem à sua direita e à sua esquerda quando chegasse o dia final.
Na hora, Jesus ele se surpreendeu assim com o pedido da mulher. E ele fez a seguinte pergunta para ela. Ele fez a seguinte pergunta para ela. Vocês sabem o que estão me pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Aí eles responderam, podemos. E Jesus disse, é verdade, vocês podem beber mesmo o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem separou esses lugares, e é Ele os que dá a quem quiser. Aqui nesse versículo, gente, mais uma vez Jesus nos lembra de que Deus é o Todo-Poderoso, de que Deus conhece os nossos corações, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se posicionar, a nossa forma de ser enquanto pessoa. Sabe? Deus nos conhece muito antes de nós nascermos. Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe como vamos agir, como vamos reagir, como vamos se posicionar, como estamos pensando, como nós estamos nos comportando, sabe? Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Ele sabe do dia de amanhã, ele sabe daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas. Foi ele quem escreveu? Foi ele quem escreveu os nossos dias. Ele conhece os nossos corações, mas somos nós quem decidimos diariamente estar alinhados com Ele, viver o que Ele escreveu para nós, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a oportunidade de escolhermos se vamos viver bem ou se vamos viver mal. Ele nos ama tanto, que Ele escolheu se queremos viver uma vida de paz ou se queremos viver uma vida de guerra, se queremos cumprir com o seu chamado ou se queremos desobedecer, sabe? Ele espera de todo o coração que nos voltamos para Ele todos os dias, em temor, em arrependimento, em amor, em paixão, sabe? Em comunhão verdadeira. Ele espera todos os dias que nós nos voltamos para Ele dessa forma, sabe? Ele espera, porque Ele nos ama, Ele ama todas as pessoas, né? E o propósito de Deus sempre é unir, nunca separar. O propósito de Deus é sempre vida, é sempre amor. O propósito de Deus, ele é sempre construir, levantar e nunca destruir. Então Deus não une pessoas para destruir. Deus une pessoas para construir, para edificar. Aí então, Jesus estava explicando para a mulher que ele não pode de decidir as coisas, que quem decide é Deus e nós só precisamos obedecer. Nós precisamos nos voltar em amor e temor a Deus, em verdadeira paixão por Jesus. É isso que Ele espera de nós. Deus é quem é o nosso patrão. Como vocês sabem, versículo de número 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto deles e disse: os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Gente, qual que é o papel, de um governante, de um prefeito, de um governador, de um presidente, de um rei? É servir o seu povo, É estar a serviço do seu povo, é estar sempre buscando o que é melhor para todos, é promover a vida, é promover o bem, ou não é? Assim somos nós, enquanto cristãos, nós temos que estar sempre nos policiando
a mostrar para as pessoas sobre a verdadeira palavra de Deus, sobre a vida eterna, sobre que nós carregamos um espírito dentro de nós e que nós precisamos conservar esse espírito, porque é o espírito que vai prevalecer para todos sempre. E a forma de nós preservarmos o nosso espírito, que é onde é o nosso corpo, né, mais valioso, é nos livrando do pecado, é ensinando as pessoas o que a palavra nos ensina, o que Jesus nos ensina, né? De todas as promessas e todas as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles, tanto aqui na terra quanto no céu, que estão cumprindo com os seus mandamentos. Hoje, o trabalho que eu venho buscado a fazer para todas as pessoas que me acompanham diariamente é isso, porque o que me preocupa de fato é a vida eterna, sabe? Quando estamos em pecado, quando estamos cometendo pecados que não estão de acordo, que não condizem com os mandamentos de Deus, nós estamos sendo castrados, assim, decepados do nosso corpo espiritual. E quando estamos em detrimento com a palavra de Deus, cumprindo os seus princípios, os seus mandamentos, é vida, é blindagem do nosso espírito. Então que você tenha esse entendimento, que quando eu estou aqui compartilhando uma palavra com você, é para te promover a vida espiritual, certo? Essa foi a aula de hoje, capítulo 20 do livro de Mateus. Se você está gostando das aulas, já comenta aqui o que você acha disso, quais são as suas dúvidas em relação à vida espiritual, quais são as suas dúvidas em relação a isso. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma pessoa que tem interesse de se tornar mais espiritual, mais parecido com Jesus Cristo. E nos encontramos aqui amanhã para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus.